Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, no capítulo 12. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá, Atos capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se", disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Põe a capa e siga-me." E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: "Pedro está à porta." Eles, porém, lhe disseram: "Você está fora de si?" Insistindo ela em afirmar que era Pedro. Disseram-lhe: "Deve ser o anjo dele." Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: "Contem isso a Tiago e aos irmãos." Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo os seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É voz de Deus e não de homem." Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado de Marcos. Meus irmãos, que roteiro hollywoodiano nós temos aqui, né? Olha só, Pedro acaba sendo preso por Herodes. Herodes manda matar Tiago. Tiago, então, o irmão de João, ele foi martirizado nessa época, foi morto por causa da perseguição instituída pelo Império Romano aos cristãos. E de repente, Herodes se vê agradando aos judeus. E olha só que coisa interessante, na intenção de agradar os judeus, ele começa a perseguir também os apóstolos, manda prender Pedro.
Pedro é preso e um dia antes do julgamento acontece algo extraordinário, sobrenatural, e nós vemos aqui essa cena de filme acontecendo, né? O que acontece é que Pedro está preso, de repente a igreja se põe em oração. E aqui nós vemos, meus irmãos, o papel fundamental da intercessão dos irmãos da igreja quando se unem em oração. E quando a igreja se une em oração, coisas extraordinárias acontecem. Quando os irmãos se unem em oração, Satanás treme, porque ele sabe que as coisas sobrenaturais dominarão, as coisas sobrenaturais de Deus dominarão sobre a terra. Vai acontecer aquilo que a igreja está orando, aquilo que a igreja está buscando. Mas é interessante também observar que muita gente ora sem fé. Muita gente se coloca em oração, mas não tem fé de que as coisas vão acontecer. Não acreditam realmente que as coisas vão acontecer. Por exemplo, aquela serva citada aqui, que o Lucas fez questão de colocar o nome da serva, a Rode. Quando Pedro aparece na frente da casa de Maria, bate a porta, olha, eu estou aqui, eu fui preso, mas fui liberto. Eu não sei como que aconteceu, mas eu fui liberto. E aí a Rode fica tão feliz, mas não acredita. Olha só, ela estava muito feliz por ver Pedro liberto, mas ela não acredita que era o próprio Pedro batendo a porta da casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. E por isso ela sai correndo, alegre, para anunciar aos outros apóstolos, e o pessoal fica falando: poxa, você está doida, você está ficando doida, menina. Vai lá, vamos lá todo mundo, então vamos ver o que está acontecendo. E realmente identificaram que era Pedro. Muita gente às vezes ora não crendo de que aquilo realmente vai acontecer. Conta-se uma história, não sei se é real ou não, né, de que uma igreja estava orando para o fechamento de uma boate que estava ali funcionando à frente da igreja, e era um ponto de prostituição, de uso de drogas e tal, e a igreja se reuniu para orar, para que aquele ponto fosse fechado. E aí, no meio da oração, tem aqueles irmãos mais fervorosos, né? Senhor, queima aquele lugar e tal, e de repente, num dia, pegou fogo naquela boate, a boate teve que fechar as suas portas. De repente, o dono daquela boate procura o pastor da igreja e fala assim: olha, eu vou processar vocês porque vocês oraram para que a coisa acontecesse, para que a boate pegasse fogo. E o pastor dizendo: não fomos nós não fomos nós que fizemos isso, né? Então, olha só, o pastor se coloca em oração, mas ele mesmo não tem fé que isso pode acontecer, que Deus realmente vai fazer aquilo que a igreja está se colocando em oração. É importante que nós oremos, é importante que nós intercedamos por aqueles que estão necessitados, mas é importante que nós creiamos também, porque Deus vai fazer maravilhas, muitos sinais, muitos milagres acontecerão quando nós pagarmos o preço em oração. E sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho percebido é que muita gente não ora realmente. As pessoas acham que oram e aí fecham o olho e ficam ali só com a mente divagando, né? Mas, ou às vezes nem isso, né? Nem se dedicam a ter um momento na presença de Deus. Muita gente diz que ora, mas na verdade não está orando. Nós vemos aí nos grupos de WhatsApp, as pessoas têm o costume lá de colocar a mãozinha dizendo que está orando, que está intercedendo pela pessoa, quando na verdade não está orando, quando na verdade as pessoas não têm essa disciplina de se colocar em oração. É importante que nós nos coloquemos em oração, é importante que você e eu nos dediquemos à oração, pelo menos ali um espaço do dia, pegar um período do dia, separa aquele momento para que você esteja na presença de Deus. Que seja 10, 15 minutos, meia hora, qualquer tempo que seja, mas separe esse tempo para estar na presença de Deus. Desligue o telefone se for possível, enfim, se prepare para esse tempo. Você vai estar na presença do Rei dos Reis, você vai experimentar uma conversa, um tete-a-tete com o Senhor dos Senhores. É importante que você tenha esse momento para alinhar o seu coração com o coração de Deus, para alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, e quando isso acontecer, as coisas vão realmente acontecer no mundo terreno,
porque nós estamos orando para que o sobrenatural se mova, para que Deus se mova, e isso vai acontecer. Vejam só o relato desse milagre, quando a igreja estava orando intensamente. Lucas fez questão de qualificar aqui essa oração, era uma oração intensa, e por isso Deus respondeu essa oração desses irmãos fazendo um milagre de libertação de Pedro. As correntes foram tiradas, as algemas caíram das suas mãos e Pedro passou pela primeira guarda, pela segunda guarda, passou pelos portões da cadeia e ele foi liberto por meio de um ato verdadeiramente sobrenatural. Ninguém sabe como isso aconteceu. Infelizmente, naquela época, os guardas eram responsáveis pelo prisioneiro e se eles não dessem conta do prisioneiro, o guarda era morto. Então, infelizmente, aqueles guardas que estavam cuidando de Pedro foram mortos. No entanto, a vida de Pedro foi guardada, ele foi restituído à convivência dos irmãos. Meus irmãos, vejam só o que acontece também quando Herodes abre aí uma investigação para buscar ver o que realmente aconteceu, manda que os guardas sejam executados e depois ele vai para Cesareia para fazer um discurso. No momento do discurso, ele havia reunido ali algumas pessoas que pediam uma audiência com ele, já que Blasto, aquele era o braço direito de Herodes ali naquela região, então esse Blasto tinha a confiança do rei, pede paz e eles queriam essa audiência porque o povo que estava ali dependia das terras do rei para para plantar, para subsistência, para ter o alimento ali, Então o rei Herodes naquela época tinha muitas terras na região, era um dos reis ali daquela época, e era um dos Herodes também, porque tinha pelo menos 4 Herodes nessa época, Então eram Herodes para todo lado, e esse rei Herodes tinha muitas terras ali. Blasto então vai interceder pelo povo junto dele, para que ele liberasse as terras, para que o povo plantasse, para que eles tivessem ali uma economia de subsistência. Acontece que o rei Herodes estava com o coração endurecido e quando ele começa a discursar para o povo começa a gritar, É voz de Deus. Percebam que Deus está com letra minúscula, e não de homem. E aí, de repente, ele se vê diante de uma situação em que ele precisava glorificar a Deus. Ele estava diante de todo o povo ali, judeus e cristãos reunidos nessa região, e ele tinha que glorificar a Deus. No momento em que ele não glorifica a Deus, imediatamente um anjo o fere e ele é comido por vermes ali à vista de todas as pessoas. Nós não sabemos muito bem como aconteceu esse fato. Lucas não dá muitos detalhes, mas nós sabemos que foi um ato realmente de Deus para que o povo tivesse a economia ali sustentável, Então, percebam que Deus, ele promove a libertação de Pedro, ele promove a morte de Herodes para que o povo pudesse ter uma economia sustentável, para que eles pudessem sobreviver ali naquela região. Percebam a ação de Deus agindo aqui e acolá, fazendo com que o povo de Deus seja sustentado, seja protegido. Sempre na história da humanidade, desde o início, Deus ele tem interesse em proteger o seu povo. Deus tem interesse em manter o seu povo. Deus tem interesse em guardar o seu povo. Por isso, na literatura apocalíptica, muita gente cria muita ilusão acerca do Apocalipse, e nós vemos o livro de Apocalipse como um livro de consolo. É isso mesmo. Muita gente fica criando mecanismos de interpretação aqui e acolá no livro de Apocalipse, quando na verdade esse livro é um livro de consolo para o povo cristão, para aqueles que se converteram, para aqueles que são povo de Deus, porque
embora aconteça todas essas coisas, todas as coisas ruins, né, boa parte da população mundial vai ser morta por várias pragas, por vários ais, pelas taças da ira, pelos cavaleiros, enfim, muita coisa vai acontecer. No entanto, o povo de Deus permanece guardado. Deus tem interesse em manter esse povo unido, protegido. E é isso que acontece já aqui no livro de Atos, quando a igreja dele é estabelecida, vemos que Deus vai protegendo o seu povo, sustentando o seu povo, quer seja por meio da intercessão lá da igreja, né, as orações que favoreceram a libertação de Pedro e agora também esse milagre para que o povo fosse sustentado economicamente naquela região. Lucas faz questão de registrar no versículo 24 que a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Isso é muito importante porque o reino de Deus ele foi feito para crescer. Não é um reino estagnado, não é um reino estático, mas é um reino que continua crescendo, é um reino orgânico, um reino dinâmico que continua crescendo e vai crescer até alcançar todo o mundo para a glória do Senhor. E no versículo 25, Lucas termina dizendo que, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram para Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então Barnabé e Saulo foram para Jerusalém para levar as ofertas da igreja de Antioquia e que sustentou os irmãos daquela região devido à fome que aquela região passou, e a fome foi profetizada pelo profeta Ágabo, no capítulo anterior nós falamos sobre isso, e aí depois de cumprida essa missão, eles voltam então para Antioquia. Nesse momento eles levam o sobrinho de Barnabé, sobrinho ou primo, nós não sabemos muito bem qual era o fato é que era parente, né, de Barnabé, é levado junto com Saulo e Barnabé para Antioquia. Lá ele vai receber um treinamento, lá ele vai ser um dos componentes, um dos integrantes da equipe missionária de Paulo mais tarde. Vamos orar, meus irmãos? Pai, muito obrigado, ó Deus, por este relato bíblico. Obrigado, ó Deus, porque a sua palavra é tão viva e mesmo escrita há tantos anos atrás, nos traz esperança de que o Senhor está cuidando de nós, de que o Senhor está nos protegendo, de que o Senhor, embora tenhamos vivido tantas lutas, o cenário ao nosso redor também não é muito favorável, mas o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem guardado a vida daqueles que amam a Ti. E por isso, ó Deus, nós Te glorificamos, nós adoramos o Teu nome, porque esses sinais, esses milagres que foram operados na vida dos apóstolos na igreja antiga, podem ser operados nos dias de hoje também, e o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua operando grandes coisas nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que fez tantas coisas no passado, fará tantas coisas no futuro, mas o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Obrigado pela sua proteção, obrigado pelo seu amor e pelo seu cuidado. Queremos, ó Deus, desenvolver essa disciplina da oração, assim como a igreja orava intensamente. Queremos, ó Deus, orar intensamente também, buscar ao Senhor intensamente e ouvir a sua voz, Pai, para que as coisas sobrenaturais recaiam sobre as nossas vidas e nós possamos ter grandes experiências na sua presença, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, nos direcione, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, pode se inscrever aqui também no nosso canal, né? Ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. Deixe o seu comentário aqui se esse devocional tem sido bênção para você, se Deus falou algo com você. Seria muito legal se você comentasse aqui o que Deus está falando ao seu coração, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, tamo junto e